nós mesmos. Uma noite assim, maravilhosa de aprendizado. E a gente inicia o trabalho fazendo a fé que Jesus nos ensinou. Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia, dai-nos, Senhor, e sempre. E não nos deixes cair em tentações, mas livrar-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Amém. Pode estar. Vou passar a palavra para... Como é o nome dela? Virinha. Pronto. Boa noite. A palavra é sua, Virinha, agora. Seu fone está desligado, Virinha. E agora foi? Foi. Pronto. Gente, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, né, pelo carinho, pelo convite. É sempre um prazer muito grande e é sempre muito importante toda essa energia que a gente consegue emanar nesse nosso momento, né? Isso é muito importante. E o objetivo de cada doutrinária dessa é justamente a gente levar a palavra para que a gente possa, por algum momento, né, dar o conforto para alguém, dar o esclarecimento, mesmo aqueles que estejam presentes não estejam precisando, mas que eles possam transmitir isso para outras pessoas, né? Porque, como eu e Rafa, a gente sempre fala, juntos sempre somos mais fortes. Então, o objetivo, quando a gente transmite a palavra, seja ela qual for, que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Aqueles que estão precisando, que bom, e aqueles que não estão, mas que possam ver como conhecimento e levar para outros que estão precisando, né? Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre um tema que é muito preocupante. É um tema antigo, é um tema recorrente, mas, infelizmente, ele é sempre atual, que é o que mais nos entristece, né? Para falar sobre a violência, né? Então, nesse contexto da violência, acho que a Iracema, você pode dar o primeiro card, por gentileza? Que eu tenho a coisa do conceito. Ou o próximo, no caso. Boa noite. Boa. Oi, gente, o que foi que houve? Oi. Está Se havendo tiver, dificuldade? se tiver dificuldade, a gente faz sem ele, não tem problema não, entendeu? Não? Pode. Vai ser então. Se Tá quiser bom. enviar, se quiser enviar para mim, talvez eu supere a dificuldade. Não. Então vamos lá, a gente consegue, tá? Pronto, obrigado. Bom, Que são relacionamentos abusivos, né? É uma relação que há uma tentativa de controle e subjugação do outro através do medo, da culpa, manipulação, atos de violências físicas. Então, assim, toda relação ela é necessária que ela seja sadia e que ela tenha equilíbrio. E dentro do que a gente viu desse conceito de relacionamentos abusivos, a gente percebe que há um domínio que ele se torna doentio. A gente sabe que toda a relação a dois, ambos vão pensar de formas diferentes, né? Não tem uma relação em que você pense literalmente idêntico ao outro. E essa divergência, esse pensar diferente, até determinado momento, ele se torna saudável, porque são construções de opiniões que você vai formando, né? Mas dentro de um relacionamentos abusivos, a coisa não funciona dessa forma. O que a gente vê é justamente o contrário. Ele começa de uma forma tranquila, mas no decorrer do relacionamento, da convivência, você começa a perceber isso, que há uma relação doentia, que há uma necessidade de poder e de controle, né? E essa necessidade de poder e de controle, muitas vezes, ela se faz de uma forma, às vezes, imperceptível, porque normalmente
o responsável por todo esse sistema de violência, ele faz ele tem um poder de persuasão, ele tem um poder da palavra, que muitas vezes a própria vítima ela acaba sendo convencida de que ela que é responsável por aquela situação, que ela que causou aquilo tudo, né? Então, assim, todo esse processo, ele tem que ser um processo em que você tem que ficar atento, né? Eu falo você no sentido, dentro das estatísticas dos relacionamentos abusivos, o que acontece? A gente tem, infelizmente, também um número muito maior de mulheres, né? Então, no primeiro momento, você tem que ficar super atenta. E na medida que esse processo vai evoluindo, você tem que ter um momento de despertar, você tem que ter um momento de começar a se posicionar. Embora eu falo que não é tão simples, né? Uma relação a dois, ela é construída de altos e baixos, ela é uma relação em que você, às vezes, você tem que ceder, às vezes você tem que ganhar, mas o que você tem que ter é a dimensão de todo o processo de evolução. Eu gosto muito de falar que a gente tem que começar a se preocupar quando as repetições começam a ser constantes. Acontece um ato de uma discussão, e aí, de repente, um tom de voz mais elevado, a gente pode estar um momento de nervosismo, pode estar num momento em que está com mais estresse, tudo bem. O que você não pode é ter isso como uma constância. Porque se você não começar a sinalizar, vai chegar um ponto que você vai perder o controle e a gente vai também estar lidando com patologias, né? Pessoas que têm alguns distúrbios de comportamento e que têm a necessidade desse controle, desse domínio, só que de uma forma muito mais nociva. Então, o intuito de alertar seria justamente esse. Não deixe que esses sintomas sejam evolutivos. Não deixe que essas agressividades sejam, a gente vai ver mais lá na frente, os tipos de violência, que elas venham ser crescentes. Como eu falei, você pode estar um dia nervoso, você pode alterar um pouco o tom da voz, nada como você se redimir, nada como você chegar e saber se posicionar. Quem um dia não ficou estressado, quem um dia não teve um momento mais crítico, profissional, pessoal, em que você chega em casa e você acaba descompensando um pouco, mas nada do que você faça isso de uma constância. Nada do que você faça isso de um momento de rotina, e uma rotina que não é saudável, né? Existe um tipo de violência que a gente chama de gaslight, que são comportamentos que o agressor ele manipula tanto, né, no caso a pessoa agredida, que chega ao ponto, ela fica na dúvida se ela não é responsável. Ele estabelece uma relação de culpa para ela, ele transfere para ela uma culpa, né? E nessa culpa, ela acaba assumindo a responsabilidade, do tipo, sou eu que faço tudo errado, ele trabalha fora, ele que bota o dinheiro dentro de casa, então eu tenho que aceitar. Não, não existe a palavra aceitação. Existe, sim, a palavra compreensão. A gente já tem que aceitar muitas coisas. A gente passa a nossa vida inteira aceitando. Agora, entre o aceitar de forma que eu perceba que está sendo nocivo, que está sendo tóxico, que está sendo não construtivo, eu tenho que parar e reavaliar o que está acontecendo. Uma outra coisa que é muito importante, nessas situações, um dos comportamentos desses atos de violência é fazer com que você fique excluída de um núcleo, seja ele profissional, familiar, de amigos, de vizinhos. Por quê? Quanto mais eu me comunico, mais eu tenho a capacidade de passar o que está acontecendo comigo, né? Então, é todo um comportamento em que você fica, assim, às vezes, na dúvida. Será que fui eu? Será que é o outro? Né? Então, isso é um sinalizador muito importante. Sempre tenhamos que ter um referencial do que a gente quer para a nossa vida. Né? Como eu falei, somos seres diferentes uns dos outros. Por exemplo, todos que estão aqui dentro desse momento da doutrinária, todos conjugam do mesmo verbo, todos acreditam dentro de uma doutrina espírita, todos estão dentro de uma mesma sintonia e uma mesma identificação da questão da religiosidade, de conceitos, de comportamentos. Né? Se você entra num conceito, num outro ponto,
que você percebe que está destoando, você pelo menos tem que parar e pensar, por que isso está destoando? Por que isso não está me fazendo bem? E é assim que tem que proceder numa relação, para que ela não se torne uma relação abusiva de uma forma muito crescente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não duvidar de si. Não duvidar do que você está sentindo. Isso não só nos relacionamentos abusivos, não. Né? Porque a gente fala relacionamentos abusivos, a gente não pode direcionar só para um relacionamento de casal, uma questão de agressividade física, não. A gente tem relacionamentos abusivos no trabalho, a gente tem relacionamentos abusivos em contextos familiares, né? Dentro de vizinhanças. Então, a gente tem que ter o nosso referencial do que a gente acha que é o certo. E claro que dentro de uma coerência, a gente sempre dá essa coerência, a gente sabe o que é o certo. É como eu falei, todos que aqui estão conjugam do mesmo verbo, ou seja, estão todos dentro de uma mesma ideologia, da mesma crença do que a casa espírita apresenta. E aí você sai do contexto do relacionamento abusivo de que forma? A primeira coisa que você tem que fazer é ter o seu referencial. Né? Em hipótese alguma, aceitar. Em hipótese alguma, antes de você aceitar, questione. Questione. Né? Existe uma frase de um filósofo que ele diz, penso, logo existo. Então, o fundamental é que a gente possa pensar. Quando eu digo pensar, é que a gente questione, em que a gente traga para dentro de si a sua autorreflexão, a sua autoanálise. Né? E uma outra coisa que é importante, no momento em que eu trago essa minha autorreflexão e essa minha autoanálise, eu tenho que tomar a dimensão que eu posso também estar errada. A gente é passível de erro. E a partir do momento que eu me encontro errada, eu tenho que ter a capacidade de me redimir. Eu tenho que ter a capacidade de pedir desculpas. Né? Isso é o primeiro passo. Você fazer a sua autorreflexão, você tomar essa dimensão. Tá? Pode passar para o outro, por gentileza? Se conseguir, se não conseguir, a gente vai de uma outra forma. Mas, para a gente não... Quer que eu vá por aqui, então? Ah, pronto, perfeito. Tipos de violência, né? Seriam, às vezes a gente acha que a violência, né, os relacionamentos abusivos, eles só são feitos de forma física. As de forma física são as que apresentam maior estatística, né? E até porque, dentro da jurisprudência, todas essas violências que eu vou falar, elas estão classificadas, elas são consideradas, violências, né? Momentos abusivos dentro de um relacionamento. Mas o que fica mais em evidência, na verdade, seriam as violências físicas. Por quê? Porque é aquela violência que ela fica mais exposta. É uma violência que ela é mais externa, ela fica mais visível. Embora é muito comum, em alguns casos, a gente vê muito isso em filmes, ou talvez, infelizmente, no cotidiano de alguém, a gente perguntar, o que foi isso? Que machucado é esse? Seu olho está roxo, seu braço está com hematoma. E por um medo, né, por ter deixado essa violência se tornar uma crescente, como eu falei anteriormente, o importante é que você não deixe ela ir adiante. Muitas mulheres têm medo e chegam e dizem, eu bati no armário, eu caí, eu me machuquei. Por quê? Porque elas sofrem ameaças. Elas têm um medo, porque alguém que te leva a uma agressão física não é uma pessoa saudável, não é uma pessoa do bem. Né? E o grande medo é que venha a ocorrer uma evolução dessas agressões, né? Que elas saem de físicas e vão para outros caminhos que, infelizmente, a gente vê muito em estatística, que seriam os feminicídios. Né? Então, no primeiro momento, tenha vergonha, né? A gente escuta muitos casos assim, eu vou fazer o quê? Eu vou largar ele, eu vou sobreviver como? Eu tenho filhos, eu vou arrumar emprego de que forma? Eu já estou 10 anos no casamento, né? Isso é a visão que ela tem, além da ameaça que ele faz. Porque esse tipo de pensamento, que muitas mulheres, infelizmente, passam, porque é real,
tem muitas mulheres que não têm uma infraestrutura familiar que possa lhe dar esse tipo de cobertura, né? E o agressor, ele de uma forma muito perspicaz, de uma forma muito sábia, dentro do desequilíbrio dele, ele pega ele consegue ver isso como uma fragilidade e ele fala: tá, se você sair, eu não te dou nenhum tipo de ajuda financeira, você vai morar como, você vai criar como, né? Então, quando algumas mulheres não têm essa alternativa, é muito doloroso quando você acaba tendo que ouvir esse tipo de relato. Mas eu sempre acredito que a gente tem que ter sempre a esperança, né? A esperança, ela tem que sempre existir, né? Ela tem que sempre estar muito presente. E eles acabam tendo esse tipo de comportamento. Quando você tem uma estrutura familiar, nem sempre é uma garantia, que é uma estatística triste, de que você terá um acolhimento, né? Muitas mulheres procuram seus pais ou um parente próximo, um irmão, uma irmã, e relatam o que está acontecendo. E, normalmente, quando elas partem para esse relato, é porque a coisa já extrapolou. E aí, infelizmente, muitas acabam ouvindo a seguinte resposta: é o seu casamento, é o seu marido, é a sua estrutura familiar, veja qual é a sua responsabilidade, volta e tente resgatar. E aí como é que fica a situação de uma mulher que tem filhos e que ela não tem um apoio da própria família, eu digo que a família é a base de tudo, ela não tem uma estabilidade, uma profissão, ela não tem um rendimento, né? Então, muitas mulheres ficam dentro dessas relações doentias, se tornam doentes, porque não tem um apoio. E a gente ouve muito isso. Por que fica? Bateu uma vez, machucou uma vez, ficou porque quis. Não vamos julgar, não vamos ter esse tipo de avaliação. Porque, veja bem, ninguém gosta de ficar num relacionamento doentio, porque isso é um relacionamento doentio. Ninguém gosta de ficar num relacionamento em que você perde a sua liberdade de expressão, que você perde a liberdade como um todo, a liberdade de ir e vir, a liberdade de você poder afirmar o que você quer, o que você deseja, né? Então, assim, por que muitas mulheres ficam? Ficam porque, às vezes, não tem alternativa. Porque não tem como ter um suporte que vá lhe dar esse acolhimento. Quando há ausência de família, né? E quando tem a família, que a família não acolhe, a gente não tem como julgar o porquê que uma família não acolhe. O que leva uma família a acolher alguém que está pedindo socorro, que está mentindo que existem marcas no corpo porque bateu, porque caiu, né? Então, são situações bem delicadas. Mas eu diria que não desista. Tente achar todos os meios, tente achar todos os caminhos, né? Então, a violência física seria essa: você machucar fisicamente. Daí a gente tem a violência psicológica, que essa é bem comprometedora, que é uma violência, como eu falei anteriormente, desse termo em inglês, gaslight. É uma violência em que ele vai te humilhar, ele vai te menosprezar, ele vai fazer com que você, como é que eu vou dizer, se sinta inferior na relação, né? Em que você seja a culpada. Ele transfere para você uma responsabilidade de um comportamento doentio que ele apresenta, e às vezes isso é de uma forma tão constante que é aquilo que eu falei anteriormente. Você chega a um ponto e pergunta: será que não sou eu que estou fazendo errado? Será que não sou eu que estou sendo responsável? Será que eu teria que ceder mais? Será que eu teria que obedecer mais? Será que eu teria que acatar mais? Então, às vezes, essa violência psicológica, todos os tipos de violência são extremamente sérios. Mas eu diria que a violência psicológica, ela é bem séria, porque ela vai te trazer consequências. Você, no momento em que você está dentro de um relacionamento, em que você sofre inicialmente a violência física, depois você sofre a violência psicológica, você fica com sentimentos de menos-valia, você fica com insegurança, e essa insegurança que você tem
de não ter a certeza, não conseguir ter a certeza de que você não é responsável por tudo que você está passando, muitas vezes você pega essa insegurança ou essa dúvida e você começa a levar para o seu dia a dia. A gente começa a perceber dentro da clínica que tem mulheres que têm dificuldade de se posicionar em algumas atividades, em alguns comportamentos, em algumas atitudes que muitas vezes são oriundas de violências psicológicas que elas acabam sofrendo, em que elas acreditam que elas são responsáveis por tudo que dá errado, em que elas acreditam que a culpa toda é delas, né? E aí você precisa, dentro da clínica, ter um trabalho muito assim, grande, porém muito bonito e desafiador, que é você reverter esses conceitos, reverter esse tipo de trauma que fica. É você resgatar para essa mulher toda a integridade que ela tem, é você resgatar ela a certeza do que ela é, e não do que nessa loucura, nesse desequilíbrio, o agressor coloca para ela. Temos a violência moral, que acaba sendo bem parecida com a violência psicológica, que é quando ele vai caluniar, né? Você sofre momentos de calúnia, difamação, você se torna mentirosa da relação, ele faz um processo tão doentio, não tem uma outra palavra a não ser essa, tão doentio e tão perverso, me perdoe o termo, em que você assume tudo de errado para você. Então, você é que está caluniando quando você vai chegar e dizer, ele me agrediu. Não, você é que bateu. Existem casos, teve um caso recente de uma agressividade de um médico, né? Foi recente isso, em que ele, nessa agressividade, o que ele fazia? Ela não ia para o hospital. Ele mesmo cuidava dela. Se tivesse que fazer uma sutura, se tivesse que fazer um curativo emergencial, se fosse um braço que fosse torcido, ele mesmo fazia uma tipóia, ele mesmo imobilizava. Então, assim, tem um lado sádico, tem um lado extremamente doentio. E o ponto que você acata, você aceita. Porque tem muitas mulheres que ficam num processo de muito tempo. Temos também a violência moral, como eu falei, a violência sexual. Essa também é muito triste, porque a gente entraria na questão do estupro, né? É você ser obrigada a ter um relacionamento sexual quando você não quer, muitas vezes da forma que você não queira, que você não aceita. Então, são todas elas extremamente comprometedoras, no sentido de... Não é só de mal-estar, né? De tristeza, né? Dessa tristeza. Temos a violência patrimonial. O que seria uma violência patrimonial? Antes de eu falar da violência patrimonial, vocês podem ver que a gente só atribui que a violência, o relacionamento abusivo, ele só tem como ponto a violência física, e não. E graças a Deus, lá na frente a gente vai falar um pouquinho dessa jurisprudência, o quanto ela está cada vez mais engajada. Então, a gente tem a violência patrimonial. O que seria uma violência patrimonial? Você se apossar do patrimônio do outro. O que seria esse patrimônio financeiro? Sim, um patrimônio financeiro. Um patrimônio financeiro, literalmente falando, contas bancárias, dinheiro que você possa ter, rendimentos. E a parte da violência do patrimônio seria você, às vezes, se apossar de propriedades do outro. Então, a gente vê que dentro de um relacionamento abusivo, quantas vertentes a gente tem, quantas ramificações, se a gente possa dizer, a gente tem. Então, assim, e normalmente, quando você vai na violência física, existem casos de mulheres que, infelizmente, elas sofrem não só uma violência física, elas sofrem essa violência física, a violência psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Então, assim, no momento em que essa sequência começa a se fazer presente, é o que eu falei anteriormente. A gente não pode deixar que essa sequência ela seja completa. Porque a violência começa com a violência física.
No momento em que você não consegue se posicionar, não é que você não consiga se posicionar, é aquilo que eu falei, às vezes você não tem alternativa, né? Mas a gente tem que dar a esperança que a alternativa ela tem que ser existente. Então, no momento que tem essa violência física, né, você não consegue deter, né, vem a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, e aí você vai começando a tomar a dimensão que você está no emaranhado, você tá como se você fosse numa teia, né? Sabe, você foi pega pela violência física e de repente você não consegue sair, aí vem a violência moral, e aí quando você vê, você já está tão envolvida, aí você diz, como que eu vou respirar? Então o que a gente tem que passar é que há esperança. Mas para que não se complete, não diria que venha a ser um ciclo, né? Porque podemos dizer que é um ciclo, porque eu sempre acredito que todos os ciclos eles têm um começo, meio e fim. Então eu quero ter a esperança nesse ciclo e que a gente possa passar a palavra da esperança, que vai ter o início, que às vezes você não consegue perceber a dimensão, a magnitude do comportamento doentio desse agressor, né? Vem todo aquele caminho que são as outras violências, né? A patrimonial, a moral, a psicológica, né? A sexual, e tem um ciclo que é esse fechamento, que é o que tem que existir no final, né? Embora, lamentavelmente, dentro desse ciclo, muitos casos, e a gente tem uma estatística bem triste, e eu falo que não é uma estatística que a gente possa, semana passada, a gente vê uma estatística, né? A gente tem uma média de que 1 a 4 mulheres morrem, né? Às vezes por 1 hora. Então, assim, aí a gente fala assim, poxa, mas isso foi há 1 ano atrás. Não, é 1 ano atrás, é no ano seguinte, é no outro ano. Então, assim, com toda essa forma de esclarecimento, existe. Um outro fator que foi muito gritante foi o período da pandemia, né? O momento da pandemia fez com que as nossas vidas fossem modificadas, né? Hoje, graças a Deus, não, mas vamos colocar aí no início de 2020, a partir de abril, precisamente, que a gente viveu o início de uma pandemia, do qual nós sabíamos como agir, de que forma agir, entramos em lockdown, várias empresas, vários comércios foram fechados durante 2, 3 meses. Foram poucos que ficaram abertos. E isso modificou a estrutura familiar, modificou comportamentos que eram existentes. Porque a gente ouve também de muitas mulheres assim, poxa, que bom que ele sai para o trabalho, né? Que bom que eu não preciso ficar dentro de casa, ele não fica dentro de casa. E, ao mesmo tempo, quando chega no final de semana, é como se fosse uma tortura, porque é um momento que muitas vezes tem a questão do álcool, né? Uma descompensação maior pela questão da bebida, né? E aí a gente percebeu que dentro dessa estrutura de uma pandemia, a família, né, como um todo, os filhos, o marido, a esposa, eles tiveram que ficar muito tempo dentro de casa. Ainda existem muitas empresas que fazem o sistema de trabalho em casa, né, home office. Então, o que aconteceu? A gente começou a perceber que o número de queixas foi aumentado, muito grande, que entristece bastante. A gente começou a perceber um índice maior de ansiedade, de depressão, e quando a gente buscava a origem, estavam todas elas ligadas a essa questão da violência. Então, a pandemia também trouxe esse tipo de sequela, né? Porque dentro de um distúrbio, né? Ficar dentro de casa, ter um comportamento de não sair, porque a gente escuta muito assim, ele fica muito nervoso, ele é nervoso, né? E que não justifica. Nenhum comportamento pode ser justificado com nenhum ato de violência. Tá? Então, assim, que a gente não permita que comece uma violência física, que a gente não tenha medo de falar, mesmo que a gente não tenha uma estrutura familiar que venha nos acolher,
mas a gente tem que achar um caminho, né? Que a gente não deixe que esse ciclo, perdão, seja concluído. E que se ele for concluído, que mesmo que por passar por várias etapas que foram extremamente dolorosas, a gente venha conseguir romper isso e acreditar na esperança. Tá? Pode passar, por gentileza? Como que a gente pode ajudar? Né? A gente tem uma coisa muito importante, que não necessariamente quem é agredida pode fazer a sua denúncia. Né? Uma coisa que é importante, que qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Né? Até porque quem é agredida, muitas vezes não tem nem o espaço para fazer. Imagine ela pegar um celular e ligar para um órgão responsável e falar, olha, eu estou sendo agredida, alguém venha me acolher. Isso pode existir de uma forma em que ela vá para um cômodo, mas isso é meio que surreal. Então, assim, que possamos fazer a nossa parte, né? Porque, como eu falei, juntos sempre somos mais fortes. Graças a Deus, muitas mulheres, muitas estruturas familiares não passam por esse tipo de problema tão sério, tão triste, né? Então, que a gente possa ajudar quem está precisando. E a gente percebe que muitos casos, hoje, graças a Deus, são deflagrados, muitos casos são solucionados com a ajuda de terceiros. Ou seja, você faça a sua denúncia e fala, ó, na rua tal, na casa tal, no apartamento tal, aqui no meu prédio, está acontecendo uma situação de agressividade. E, graças a Deus, a polícia vai e ela toma providência. Então, a gente tem aí o Disque 180, que é gratuito e mantém o sigilo. Temos hoje, já tem um tempo, o DAM, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. Isso é um outro fator muito importante. Porque, além de todo o constrangimento que existia, de muitas mulheres não conseguirem fazer as suas denúncias, como eu falei, né, o medo, a vergonha, muitas vezes não ter a quem falar. E aí, quando existia uma coragem, vamos procurar um órgão responsável, que é a Justiça. E aí, o que acontecia? Elas sofriam chacotas, né? Muitas vezes não eram o que o agressor fazia, né? Muitas situações, muitas mulheres, hoje não mais. Ainda existe talvez uma proporção muito pequena, mas vamos colocar isso talvez, eu não sei o tempo certo que foi criada a Delegacia das Mulheres, mas eu posso dizer que há uns 10, 15 anos atrás era muito assustador, porque não era dado credibilidade à sua dor, né? Para que uma mulher pudesse chegar numa delegacia e falar que aquela marca foi consequência de uma agressão do seu marido ou do seu companheiro, imagine quanta força ela teve que ter para recorrer a uma delegacia e se expor. A dor era tamanha, porque ela estava passando, ela estava tendo que expor algo que era muito íntimo, algo que era extremamente doloroso, mas que, graças a Deus, a dor que ela sentia não era maior da vontade de impedir, né? Não era maior da vontade de buscar uma solução. Já que existe uma jurisprudência, já que existe órgãos competentes que te dão o direito a você buscar essa ajuda, então por que a gente não fazer uso disso? E aí, a nossa justiça, de uma forma bem sensível, né? Com muita habilidade, começou a perceber como existem outros órgãos, Delegacia do Turista, né? Em relação às questões da LGBTQIA+, existe a Delegacia de Proteção, porque, assim, são pessoas especializadas que tudo que você não quer é ser ridicularizada, tudo que você não quer é ser criticada, condenada por algo que não é você a responsável. Então, ficou um pouco melhor quando você consegue recorrer a um órgão da jurisprudência, uma delegacia, que vai te acolher. Normalmente são mulheres que fazem esse tipo de atendimento, alguns homens também, porque tem homens que conseguem ter essa sensibilidade de perceber. O importante
é a segurança que ela tem, né? É a certeza de que ela vai ter um acolhimento. Que toda e qualquer dor que a mulher sinta, né? A maior, que eu entendo às vezes, ela não ter esse acolhimento. Então, ela ter a certeza que ela vai ser acolhida, ela ter a certeza de que vai procurar uma jurisprudência, ela ter essa certeza de que pelo menos vai oficializar uma denúncia, é seguro, né? É importante para ela. Porém, não tão seguro. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, se caso dê tempo. Mas isso fortalece, né? São aquelas luzes que, sabe, aquela luz no fim do túnel. Poxa, tem uma delegacia que vai me escutar, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé, né? A gente tem também um número de WhatsApp que você possa fazer essa denúncia, né? Tem um site da ouvidoria do Ministério, tá? E a gente tem também muitas instituições que a gente pode dizer que não são órgãos oficiais, mas que também fazem essa função, né? Tem muitas pessoas que moram em locais em que tem as associações, né? Então, muitas mulheres, às vezes, elas procuram essa associação do bairro para que ela possa fazer esse tipo de denúncia, um tipo de acolhimento, né? O importante é isso, é que você não deixa. Quanto à questão da jurisprudência, vocês podem estar também questionando o seguinte: poxa, Virinha, mas a gente escuta tantas coisas bárbaras do tipo, existia uma medida, pronto, alguém está falando da delegacia digital, ótimo, que bom também, obrigado. Eu sei que existem vários órgãos aí, né? E a gente escuta muito assim, poxa, existia uma medida protetiva. O que é uma medida protetiva? Depois dessa denúncia, depois desse acolhimento, né, você vai, às vezes, ao exame de corpo de delito, o agressor, ele não pode permanecer no mesmo espaço físico do qual você está convivendo, e a medida protetiva, ele não pode se aproximar da vítima num determinado raio de distância, ou seja, é determinado juridicamente de que uma distância ele não pode ficar próxima dela. E aí, infelizmente, a gente escuta assim, esposa foi assassinada, a suspeita é o marido. E aí a gente ouve o triste relato das famílias, que é o quê? Poxa, mas existia uma medida protetiva. Existia uma jurisprudência. Existia um amparo judicial. E às vezes falha, né? Às vezes acaba falhando. Então, como que a gente tenta resolver isso? Se a gente entra num processo que a gente tem que ter na justiça a nossa proteção, que a gente tem que ter na justiça a forma de te acolher, e de repente se você se depara com esses índices que são extremamente assustadores, que são esses casos de feminicídio. É uma estatística muito, muito, muito ruim. Acho que todo dia a gente acaba tendo um tipo de notícia ruim, né? A gente acaba. Uma outra coisa que eu queria falar também é sobre o que eu falei da pandemia, né? O índice aumenta, então 1 em 4 tipos de mulheres sofre todo tipo de violência. Uma outra estatística também que é muito importante que a gente possa tomar dimensão seria as violências por idade, né? Entre 16 e 24 anos, 35% dos casos de violência atingem mulheres nessa idade, né? Entre 25 e 24 anos, nós temos 32%, desculpa, e entre 35 e 44 anos, nós temos 24% de mulheres que sofrem essas violências, um tipo de violência, dentro daquela classificação que a gente falou, de 45 a 59 anos, 18%. Ou seja, a gente percebe assim, um índice maior de violência é entre 16 e 24 anos, né? Por que talvez esse índice tão elevado? A gente percebe que entre você estar numa idade de 16 e 24 anos, né,
ou talvez de 25 a 34, você tem a dimensão de que eu não vou me entregar, eu vou resistir, eu vou lutar, eu vou buscar os meus direitos, né? É como se fosse mais ou menos assim, eu não vou entregar isso. Tanto que a gente vê que uma estatística de 45 a 59 anos, ela é de 18%. E de 60 até 60 a 65 é um percentual muito pequeno. Então a gente percebe que, lamentavelmente, mulheres que estão numa faixa de idade de 45 anos, ou vamos dizer de 50 a 60 anos, o índice de violência é menor. Por quê? Porque não tem uma resistência. Né? Porque a violência ela se faz presente a partir do momento que você cria uma resistência, que você cria dentro do seu conceito de liberdade a sua verdade. É você lutar, é você procurar a jurisprudência, é você buscar alternativas, é você buscar as associações, é você buscar um amigo, é você buscar a família. Só que isso gera um confronto, né? E nesse confronto, ele vai partir para quê? Para esse tipo de situação, que são as agressividades. Então, a gente vê que entre 16 e 24 anos é aquele momento que você diz, eu tenho que reverter, eu tenho a capacidade de reverter. E quando você vai tendo um índice maior de idade, é como se tivesse assim, não tenho mais salvação, ninguém vai me salvar, então, assim, não tem mais, eu vou me entregar. E a gente tem que também reverter esse tipo de estatística, porque você não tem que. Não existe uma hora, não existe o tempo em que você diz eu vou me entregar ou eu vou lutar. Existe sempre o lutar sempre, o buscar a sua felicidade sempre. É o que eu falo. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, assim, a gente vê relatos de mulheres com 50 anos que são extremamente infelizes por agressividades físicas, patrimonial, sexual, moral, psicológica, e fala assim, doutor, eu vou fazer o que da minha vida? Com 55 anos. Ele já está ficando velho, daqui a pouco ele para, ou ele para a bebida, porque a bebida daqui a pouco começa a afetar a saúde dele, e aí ele não consegue mais reagir. E eu vou fazer o quê? O que me sobra da vida? Aí a gente para e diz assim, meu Deus, 54 anos, é tanta vida que ainda tem que existir. Né? Por que você achar que com 54 anos você não tem o direito à sua felicidade? Então, é um outro conceito que a gente também tem que começar a mudar. Né? Às vezes você não consegue mudar a sua vida aos 30 anos, aos 40 anos, mas você pode mudar, sim, aos 50. Eu sempre digo que eu quero viver um dia na minha vida pleno, maravilhoso, intenso, íntegro, e poder passar o resto da minha vida com a lembrança desse dia, do que eu viver uma vida inteira e não conseguir ter uma lembrança boa num único dia. Então, quando a gente vê essa estatística de que mulheres entre 45 e 60 anos têm um índice menor de agressividade, está notório que há uma submissão, está notório que é um medo de lutar, um cansaço de lutar. Então, me entristece muito saber que muitas mulheres dizem assim, não tenho mais alternativa, não tenho mais o que fazer, eu vou me entregar. Se um dia ele chegar embriagado e quiser alguma confusão, eu me calo, porque é como se elas não tivessem mais condições de reagir. Então, é muito triste essa estatística, né? E as mulheres entre 16 e 24, elas estão dentro de um conceito que a gente teria que passar para uma mulher de 60, que é de lutar, de viver, não se entregar, né? Uma outra estatística que também é muito triste, a gente vê que a violência ela está relacionada à nossa cor de pele. Tentei buscar, já fiz uma outra live sobre relacionamentos abusivos e a gente não conseguiu ver por que essa estatística se faz presente. A gente percebe não, é uma estatística que mulheres negras tiveram um índice maior de sofrer abusos e de violências, né? Aí a gente pensa, com 28%, mulheres
pardas, 24%, e mulheres brancas, 23%. Aí a gente vê assim, a violência, o preconceito, né? A gente teve recentemente lá no Rio uma situação muito triste de uns imigrantes, né? Que foram, de um ato de covardia, acabaram assassinando um rapaz. E aí a gente escuta assim, mas ele era negro. Meu Deus, o que é ser negro no nosso país? Que sino o negro leva, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou neta do ventre livre, que minha avó era negra, né? Então, quando a gente vê essa estatística da violência, que as mulheres negras são as que são mais violentadas, que sofrem maior índice de violência, a gente fica pensando, meu Deus, todo e qualquer questionamento que eu tenho, a primeira coisa que vem assim, como ajudar, como reverter, né? A coisa fica muito marcada, muito estereotipada, e a gente tem que quebrar essas barreiras, quebrar isso, né? Uma outra índice seriam a violência no estado civil das mulheres. A violência é maior nas solteiras, né? Aliás, perdão, nas separadas e divorciadas, com 35%, nas solteiras, 30%, nas viúvas, 17%, e nas casadas. Pronto. Aí a gente vê que nas viúvas, essa violência ela é muito maior, de 17%. Ela tem 17% apenas. Aí a gente pode fazer um paralelo com a questão da idade, né? Uma pessoa que provavelmente viúva, né? A gente tem que uma pessoa viúva ela já tem uma faixa etária maior. Então, o que acontece? Você vê que é como se você aceitasse. Eu já estou viúva, eu já estou idosa, eu não vou conseguir reverter, não vou conseguir fazer mais nada. Então, o que eu faço? Eu vou deixando, levando a vida. E não é dessa forma, né? É o que eu digo, a gente tem que lutar o tempo inteiro. Antes de você passar, que eu acho que só tem mais um card, eu queria falar de uma outra coisa sobre a Lei Maria da Penha. Maria da Penha foi uma senhora, né? Ela morava, me parece que no Ceará, né? Ela tinha um nível universitário e ela sofria desde 1983, ela já sofria mais de 20 anos com muita violência desse marido. E o marido era um professor universitário. Então, também a gente tem que tirar aquele estigma, aquele estereótipo de que quem bate é a pessoa de baixa renda, quem bate é alguém que não tem conhecimento, esclarecimento, não. Muito pelo contrário. A gente tem um índice muito grande de agressores com um nível cultural bom, com uma estabilidade financeira muitas vezes boa, né? E o que aconteceu com Maria da Penha foi justamente isso. E mesmo ela já sofria de muitos abusos, né, de muitas violências físicas em todos os sentidos. Em 1983, num momento de agressividade, ela levou um tiro, atingiu a medula e ela hoje é uma cadeirante. Isso em 1983. E apenas em 7 de agosto de 2006 que foi sancionada a Lei Maria da Penha. Demorou um tempo grande. Sim, demorou, mas graças a Deus ela existiu. Então, 2006, a gente já tem quase 15 anos da Lei Maria da Penha. E por intermédio dessa Lei Maria da Penha, a gente tem essa relação de órgãos, de instituições que acabam dando um suporte a quem precisa, né? A jurisprudência, né? A gente tem hoje, dentro de toda a universidade que tem direito, a gente sabe que tem os órgãos, as defensorias públicas, tem vários órgãos que dão esse suporte para as pessoas que não têm condições de pagar, de dar um tipo de acolhimento. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela foi um marco, né? E o que entristece, precisou, depois de muita violência, uma mulher ficar na cadeira de roda para que se criasse uma lei, infelizmente. Mas, a partir desse momento, a gente tem que fazer com que mais nenhuma mulheres venham ficar na cadeira de roda, né? O objetivo é esse. A gente não pode modificar um passado, né? Como é dito, né? A gente não pode modificar o passado, mas a gente pode fazer um presente diferente, né?
A gente não pode fazer com que a história venha a ser repetida. Ela vai ser repetida, mas a partir do momento em que ela vai trazer um contexto doloroso, que a gente venha a repeti-la, mas com algumas adequações, com algumas proteções. Entendeu? Falo demais, né, gente? Pode passar o último, por gentileza. É uma passagem de Chico Xavier, né? Uma palavra de Chico Xavier, que ele fala o seguinte: somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Bom, dentro de toda a sabedoria de Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, isso que ele coloca é muito importante. Por quê? Quando ele fala, somos livres para decidirmos sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de nossas consequências. Eu diria que isso está dentro de todo o contexto que a gente falou. A nossa liberdade é o nosso livre-arbítrio, né? Se a gente não consegue uma liberdade do que a gente veja como uma melhor para a nossa própria vida, o que vai acontecer? Nós vamos ser escravos das nossas consequências. Então, eu vou tentar fazer um paralelo entre essa palavra super importante de Chico Xavier com todo esse ato que eu relatei aqui sobre as violências, né? E que nessa palavra de Chico Xavier, ela fique ela entre dentro dos nossos corações, da nossa mente, que ela tenha uma introspecção em que a gente possa trazer ela como o nosso cotidiano. Que a nossa liberdade, ela tem que ser o nosso dom maior. Que ser livre é você poder ir e vir, ser livre é você poder conseguir construir o seu caminho. Porém, a gente sabe que nem sempre nossos caminhos vão estar ali, lindos, leves, maravilhosos. Mas a gente tem que trilhar. É o que eu digo. Você tem uma reta e, de repente, a vida te diz, entre numa transversal. Tem uma sabedoria para que você entre. Há uma proteção da espiritualidade. Há uma forma de resposta ali na frente. De repente, é um livramento de que você não seguiu aquela reta e você entrou numa transversal, porque lá na frente você teria um caminho melhor. Então, que todas essas pessoas que sofrem algum tipo de violência, como eu falei, a gente bota mais o foco da violência das mulheres, porque estatisticamente essas são maiores. Mas pessoas que sofrem algum tipo de violência ou de abusos, né, dentro de trabalho, de algumas instituições, que elas, no primeiro momento, elas tenham a dimensão do que elas estão sendo acometidas, que elas tenham a dimensão da capacidade, né, que o agressor acaba cometendo, que elas consigam ter essa percepção e que elas consigam não deixar que essa liberdade seja impedida, que essa liberdade seja castrada. Porque se muitas vezes ela não conseguir, no primeiro momento, começar a ter um ponto de partida, buscar a sua liberdade, e elas vão se deixando levar nesse emareado dessas violências todas, como a patrimonial, a física, a sexual, e aí lá na frente ela vai ter que ter a consequência disso, que é aquilo que eu também relatei. Muitas mulheres hoje dizem, eu com 55 anos, doutora, eu vou fazer o que da minha vida? Daqui a pouco ele para, vai ficar dessa forma. Então é o que ele fala. Somos livres para decidirmos sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Então, assim, que não tenhamos medo de buscar ajuda, que não tenhamos medo de ter a nossa liberdade, que não tenhamos medo de poder decidir o que a gente quer da nossa vida, né? Que a gente procure uma jurisprudência, que a gente procure algum amigo, né? Um outro ponto também é muito comum que ele queira excluir você de um convívio familiar, social. Então, que você consiga ter sempre uma pessoa, algumas pessoas, que você possa confiar para que você não chegar naquele processo da dúvida, que é o gaslight, e que você chegue e diga, olha, aconteceu isso, ele gritou hoje, ele apertou meu braço, e depois ele diz assim, me desculpe, eu fiz isso porque eu te amo. Essa repetição, ela tem que ser um sinalizador. Então, essa liberdade é que eu desejo para todo mundo.
que a gente possa ter a nossa liberdade, que a gente possa fazer nossas escolhas, que possamos, essas escolhas, ser nossas. Porque se eu tenho uma escolha saudável, vai ser a mesma escolha de todo mundo que está aqui. Porque se nós somos pessoas saudáveis, o meu pensamento saudável vai conjugar com o pensamento de todo mundo. Então, aí você tem a certeza de que o caminho é esse, que a sua escolha de liberdade é essa. E que você, qual vai ser a sua consequência? O que você vai colher? Coisas maravilhosas. Agora, se a minha liberdade, o meu pensamento, começa a destoar de 20 pessoas, alguma coisa está errada. Então, que a gente consiga ter essa liberdade de expressão, de fala, de atitudes, embora eu sei que não é simples, que não é fácil, por tudo que aqui eu relatei, mas que a gente não desista, que a gente não deixe de acreditar. Né? Hoje a gente tem um meio de comunicação que é muito importante, que é a internet. A gente tem, graças a Deus, esse canal que vocês estão me proporcionando a dar essa minha experiência profissional, já peguei casos disso, né? E que a gente possa, como eu falei, estou torcendo que aqui na sala ninguém tenha passado por isso. Mas há de, infelizmente, a gente saber de alguém que está passando, ou alguém que passou. Então, que a gente possa levar esse conhecimento, sabe? É como se fosse uma semente, que a gente possa pegar a semente e a gente começa a plantar. Porque se a gente leva uma semente boa, e a gente cuida, a gente aduba, a gente vai molhar na quantidade certa, nossa, a gente só vai ter coisas que vão florescer, coisas que a nossa colheita vai ser satisfatória. E quando a gente colhe, geram umas novas sementes, e a gente vai fazendo essa corrente, que é a corrente do bem, que é a corrente da liberdade, que é a corrente do amor, da fraternidade e do acolhimento. Eu acho que foi isso. Vou beber um gole de água. Maravilhosa, Verinha. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Boa noite, meu nome é Silvana. Oi, não, Silvana. Elvira, doutora Elvira, não sei, Elvira. Pode me chamar de Virinha. Doutora Elvira, Virinha, pode me chamar de Virinha. Eu entrei atrasada, tive um problema aqui, entrei atrasada, mas assim, você estava falando e eu me lembrei também do caso, não sei se você chegou a comentar, que juridicamente mudou a partir da década de 70, quando Doca Street matou Loida Diniz. Pronto. Inclusive, não cheguei a relatar, não. Inclusive, ele foi preso foi por até lá, justificar... Foi lá no Rio de Janeiro, foi em Búzios, sim, né? Foi. Mas isso era natural antigamente. Um homem podia matar a mulher para lavar a honra. Né? Deixa eu fazer um parênteses, Silvana. Quando eu falei da Maria da Penha, que foi uma senhora, né? O marido dela tinha um nível universitário. E quando foi na delegacia, eu esqueci de falar esse fato, foi bom até você ter me falado que eu complementei. Eles não acreditaram que tinha sido ele que tinha dado o tiro nela, porque ele não falou que foi ele que deu o tiro. Ele simplesmente inventou uma situação. Isso foi o quê? 1983. Não era a década de 70, mas estava chegando ali. E Dock Street, você lembrou muito bem, ele era da sociedade, né? Eles tinham um poder aquisitivo. E também é isso, o poder aquisitivo não faz com que você tenha essa lucidez, muito pelo contrário. Às vezes, agrava a situação, porque você tem o quê? Isso que você falou, que pode complementar, por gentileza. Não é isso, porque teve essa polêmica, né? Porque ele foi preso, foi solto porque ele lavou a honra. Então, até então, os homens podiam matar a mulher porque eles lavavam a honra. Sim. Só a partir disso que o movimento feminista que se movimentou, protestou, fez todo aquele aparato, ele foi preso de novo e foi aí, a partir daí que começou a modificar alguma coisa. Você lembrou de Maria da Penha, que demorou tanto tempo, mas até a década de 70 matava assim tranquilamente porque era lavar a honra, não era isso? Gente, bora adiantar mais um pouquinho, porque tem muitas pessoas querendo falar e o horário já está em cima. Tá bom, Lia, você que está na fila. Oi, boa noite. Boa noite. Você que talvez não tivesse, né, nenhuma pessoa na sala que tivesse vivido. Eu vivi e você colocou muito bem, a sua explanação é muito rica de detalhes e tudo mais. E talvez pela sua vivência,
óbvio, do cotidiano, do dia a dia do trabalho, é mais fácil para você descrever assim tão claramente do que quando a gente está vivendo, entendeu? Nós não identificamos tão claramente. Até a gente chegar à tona, à luz do que está acontecendo, realmente é no momento que a gente já está, sabe como é? Sem saber o porquê e entender o que está acontecendo. Mas eu passei por todos esses acho que foram 5, né, itens de violência. A minha foi a física, né, que ele tentou a mim, e eu tive momentos assim que eu não foi que eu não neguei de fazer a queixa. Eu aguardei mais um momento para esfriar a cabeça, para mim chegar, né, a um equilíbrio para que eu pudesse tomar essa decisão. Quando eu cheguei na delegacia, eu liguei primeiro para o 180, ela me falou, não, tudo que você relatou qualifica realmente. E aí, quando eu cheguei na delegacia, você falou da questão dos homens, né? E aí, a gente já chega já dolorida, né? Para você chegar para outro homem... Tanto fisicamente como emocionalmente, né? Então, você relatar, e ele ainda me qualificou. A todos os parênteses do meu relato, ele falava, ele dava a opinião dele, entendeu? E aí, no final, ele ainda falou assim, você só veio aqui agora, nesse momento, então você só veio porque você foi por isso. Então, quer dizer, isso é muito dolorido. E outra coisa, são também os traumas. Que é tanto... não consegue mais pagar. Os traumas, tanto que todo e qualquer novo caso que a gente ouve, que a gente vê, isso tudo remói dentro da gente, entendeu? E outra coisa, a minha queixa, eu tive que dar em Camaçari, porque eu moro em Abrantes. Ele, como o endereço dele era Salvador, né, porque ele saiu da casa, eu mandei para lá, foi para lá, eu não sei se ele foi convocado, isso foi em 2019, até hoje não foi o resultado. Veio a pandemia, Lamentável, né? de situação, e aí ficou a situação, o que aconteceu, né, tendo justiça e aguardando que venha um resultado que seja satisfatório. Mas eu vivi muito mesmo, sabe? Todos esses insultos, né? Não chegava assim a difamação, porque ele não tinha como fazer, mas as humilhações são recorrentes, dolorosas, entendeu? Coisa desnecessária de passar. Eu cheguei a um momento que, graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudaram, entendeu? E hoje eu consigo realmente falar sobre isso sem sofrer, mas isso não é uma coisa que eu esqueci. Está aqui dentro, a todo momento. Eu imagino. A gente volta a viver tudo novamente, né? Mas é isso que eu queria falar para vocês, tá? Lamento muito, mas que bom que você conseguiu buscar um caminho, uma direção. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Bora, continue André, com essa força, né? André quer falar também. Pode falar, André. Boa noite, pessoal. Boa noite. Por conta de vivenciar um pouco dessa questão da violência contra a mulher, eu desenvolvi um método de defesa pessoal específico para as mulheres e dou aula em Lauro de Freitas, no Centro Lélia Gonzalez de Apoio às Mulheres. Então, as aulas não retornaram ainda, vão retornar agora em fevereiro, mas isso serve para vocês que conhecem mulheres. E, por estar ligado diretamente a esse problema, uma coisa que eu noto, como a senhora falou muito bem, é a questão que está intrinsecamente ligada, é a questão social. Então, eu gostaria, e tem um pouco espaço para isso, mas peço a vocês que têm mais espaço que façam. Tenham contato com as jovens, dê conselho, estimule ela a estudar, a trabalhar, porque a maioria desses problemas é porque elas são dependentes financeiramente dos homens. E isso gera um problema sério, como está citando aí, na questão das delegacias. Porque quando a mulher dessa chega para dar uma queixa, às vezes 2, 3, 4 dias depois ela volta pedindo para retirar aquela queixa. Aí muitos não entendem o porquê, mas justamente por isso, porque elas dependem financeiramente desses homens. Quando um cara desse vai preso, quem é que vai sustentar
ela e 3, 4 filhos ou mais, porque ela não trabalha. A situação financeira já é péssima. E com aquele que era o mantenedor preso, como é que fica a situação dela? Muito, muito, muito pior. Então, isso também é uma questão cultural nossa, né? O machismo, ele já está enraizado na gente há muito tempo. Eu falo muito quando vou conversar com essas mães, com eu faço, com quem eu dou aula, eu digo, gente, não esqueçam o seguinte, que esses agressores são filhos de mulheres. Então, eles foram educados por mulheres. E muitas das vezes, quando tem um problema, que elas vão parar numa delegacia, a mãe do agressor vai e defende o filho. A mãe do agressor vai e defende o filho. É uma situação muito complicada, porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. O filho pode estar errado o quanto for, mas isso cabe já começar a atentar para isso, né? Porque é uma questão de educação e tem que se começar de baixo. E para falar mais ligado à questão nossa, doutrinária, a gente também tem que falar para os espíritas, olha, nessa você é homem, na próxima você pode vir mulher. Então, o que você puder fazer hoje para amenizar o problema no futuro, é melhor você fazer, porque sabe lá qual é o tipo de homem que você vai se envolver. Processo de reencarnação aí, né? Sabe lá qual é o tipo de homem que você vai se envolver no futuro. Eu, graças a Deus, estou fazendo a minha parte. Estou ensinando as mulheres a se defender. Porque o que a senhora citou. Pelo seu trabalho. Parabéns mesmo. O que a senhora citou é que as pessoas. É meio complexo. É porque nem a justiça e nem a polícia dá conta dessa violência. Não. Porque realmente é expedido uma medida protetiva. Mas essa mulher, muitas vezes, não tem nem a condição de acessar o telefone para dizer ele está vindo me bater, ele está vindo me matar, e quando menos se espera, o cara está lá. E muitas vezes você liga para a polícia, 190, 180, até que você seja atendido. Até que alguém consiga falar com alguém venha, infelizmente o pior já aconteceu. Foi isso que me levou a desenvolver um método de defesa, que eu ensino a mulher a usar a panela, o cabo de vassoura, o que tiver dentro de casa ela usa. Que maravilha! Descer a porrada no agressor. Eu gostaria de falar um pouquinho, rapidinho. Obrigada, André. Parabéns, viu? Elvira, tudo bem, André? Assim, André, falando também a relação da dependência. É como você falou, esse tema ele tem que enfatizar mais, porque além dessa educação dela não aceitar a violência, tem muitas que são dependentes. Ela aceita, ela tem conselhos, ela tem apoio, separa, depois volta. Eu conheço uma que foram 10 vezes. Arranjou outro parceiro, depois terminou e voltou para o agressor. Então, é um tema bem pertinente. Aí a gente poderia ver a questão da dependência psicológica, né? Aí já é uma coisa existencial. Tem a questão da agressividade, esse ponto que você falou é muito importante, né? Aí você trabalhar o existencial dessa pessoa. Quer dizer, é um sentimento de menos, é a certeza de que ela sempre tem que receber menos, e ela não consegue reagir. Tem esse outro lado também. Exatamente, porque assim, são dois pontos educacional a ser abordado, entendeu, André? É a defesa pessoal e também a conscientização. Sim. O que é que eu estou fazendo nessa relação, nesse relacionamento abusivo? Né? Esse tema abordado hoje é muito importante, porque o que mais está acontecendo, principalmente na pandemia, né, que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo de desemprego muito grande, e assim, parabéns, viu? E poderia expandir mais essa relação psicológica também. Sim. Futuramente. Tá, muito obrigada. Obrigada, e vai desculpando aí. Parte 2. Nada, que isso. Fazer a parte 2, viu, Virinha? Oi, Rafa, obrigado. Oi, Rafa, beijão. Tem que fazer continuação, viu? Porque vai ter mais perguntas e mais dúvidas aí. Sim. Vamos continuar, que já ultrapassamos nosso horário, já são 20h10. 20h10, Valéria, você está aí? Valéria? Tô sim, tô molhando minhas plantas. Pode falar. Meu amor, largue as plantas e venha fazer a prece de encerramento. Faço sim. Gente, muito obrigado, viu? Mais uma vez, muito obrigado, rapidinho, todos que estão aqui, muito obrigado pela contribuição de todos, muito obrigado por essa energia, por essa luz. Gratidão, gratidão mesmo, viu?
Muito obrigada. Gratidão toda a você também, Virinha. Obrigada. Muito obrigada também. Vamos lá na frente, vamos ter mais. Muito obrigada. Pronto, Virinha, muito obrigado pela noite de hoje, viu? Que você seja muito abençoada e que você possa ajudar muita gente. Deixa eu só falar, Rafa, obrigado pelos cards, viu? Foi Rafa que fez para mim, eu pedi ajuda. Gratidão, Rafa. Então vamos fechar os olhos, acalmar nossa mente e agradecer a Deus por esses momentos, por essa possibilidade que a gente tem de aprender, e aprender para nos ajudar, aprender para ajudar o outro, e aprender a nos posicionar, porque são muitos percalços que a gente tem que ter enfrentado na vida, e que a gente busque isso através dessa ajuda, desses momentos que a gente tem de conhecimento, e através da ajuda que Jesus nos dá o tempo todo, para que a gente possa, no nosso caminhar, encontrar pessoas maravilhosas que nos ajudem nessa nossa caminhada. Agradecemos a Deus por esse momento, agradecemos a Elvira, que sua saúde seja preservada por muitos e muitos anos, para que ela esteja aqui presente junto com a gente. E vamos agora fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como tentamos perdoar a quem nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Obrigada. Gratidão a todos, uma boa noite. Gratidão. E nossa amiga Iracema faltou energia na casa dela. Por isso que ela saiu. Voltei, chegou. Oi, Vocês ligassem, por favor, as câmeras para a gente Gratidão, boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado por mais essa Muito noite obrigada, maravilhosa. obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado, gratidão, pessoal. Boa noite.